Ó, gente, nós estamos aqui hoje, vamos falar de um assunto. Eu até estava perguntando para você no comecinho do nosso programa, né? Hoje a gente é o Dia dos Finados, né? E é uma data que comove muitas pessoas, que traz muitas lembranças. E a morte nos comove porque nos lembra da nossa finitude, né? Nós estamos acostumados a lidar com isso. Algumas pessoas sim, outras não. Depois de perder um ente querido ou alguém próximo, a gente percebe que a morte não respeita status social, credo, cor e muito menos religião. E depois da perda vem um luto. Quando é comum aí se perguntar quanto tempo dura o luto, o que é que a gente pode fazer com ele. É possível que todos aí já tenham, claro que estejam já assistindo, feito essa pergunta, né? E gente, e aí, quanto tempo eu vou ficar desse jeito? Quanto tempo eu vou ficar sentindo essa dor? Alguém com certeza já se perguntou isso, né? E para responder essas e outras perguntas e questionamentos relacionados ao luto, a gente recebe hoje uma psicóloga especialista em tanatologia. Você já ouviu falar? Você conhece tanatologia? Luana Estevão está aqui hoje para falar com a gente, para falar sobre esse assunto, né? Sobre o que é a tanatologia, o que ela trata, o que ela cuida, para que ela serve, né? Tanatologia. Explica pra gente, o que é? Bom dia. Bom dia, Luana. Muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu que agradeço. Junto com os nossos telespectadores, num programa, no feriado, né? Mas explica pra gente, o que é a tanatologia? Tá. A tanatologia, se a gente pegar o nome tanatologia, vem de tudo que for logia é estudo, tá? Então, tanato vem de Thanatos, que era o deus da morte. Então, é a ciência que estuda a morte. No nosso caso, a gente estuda e trabalha com o luto, com perdas, com separações, com comunicações de más notícias dentro de um hospital, por exemplo. Emergência e desastre. Tudo que tem a ver com a área de perda e luto, a tanatologia trabalha. Nossa, gente. Então, eu já estou na caminhada aí há 9 anos, trabalhando com isso. Tanto no contexto clínico, que é de psicoterapia, quanto já trabalhei em escola e também trabalho em situações de grupo, na área social, no caso. Entendi. Por que você escolheu essa especialização, esse lado para estudar e trabalhar? Acredito que em épocas de graduação a gente vai se identificando e existiram temas, disciplinas que voltaram muito para essa questão da morte. Então eu via muito uma necessidade de cuidar dessas pessoas em momentos tão... A morte, na realidade, ela é a pior experiência humana. Nós perdemos algo ou alguém que seja significativo, então é muito difícil de elaborar, de ressignificar, de voltar para a vida. Então eu via muita fragilidade das pessoas, me inquietou muito. E como é um evento universal, todos nós perdemos, a partir de perdas pessoais surgiu em mim essa vontade de trabalhar muito nessa área. Por causa disso eu me especializei e estou seguindo a área até hoje. Em tanatologia. Tá aí, você aí de casa, conhecia essa especialidade? Conhecia, Hilma? Não conhecia. Não conhecia? Impressionante. Pois eu já conhecia, é por isso que eu lembrei, disse, olha, acho que a gente pode falar sobre tanatologia, sobre esse tema hoje, especificamente por ser o Dia dos Finados, né? Uma data que é comemorada em diversos países e que contempla um luto, né, especificamente. E o que significa um luto dentro de uma sociedade, para uma pessoa, Luana? O luto, ele é um processo, tá? Que acontece automaticamente após uma perda que seja significativa. Ele é um processo natural, ele é um processo esperado, tá? Então, quando acontece a perda, pode ser de algo ou alguém, não necessariamente uma morte real, mas existe o que a gente chama de mortes simbólicas, que também ocorre o processo do luto. A partir do momento que há essa perda, inevitavelmente, quando é significativo, inicia esse processo do luto. Eu costumo falar que existe a perda e o estar bem. Acontece a perda, que vem o luto, e vem o processo de estar bem, que é se readaptar, ressignificar. De um para o outro tem como se fosse uma ponte, que a gente chama de luto, que nela tem um monte de sentimento que não é bom. Angústia, raiva, medo, dor, muita revolta muitas vezes. Então,
é preciso passar por esse processo, por essa ponte, para que a pessoa consiga ficar bem. Né? Então, eu sei que o sofrimento... Que já chega numa outra fase de tratamento. Isso. É um processo muito natural. Todas as pessoas que vivem a questão da morte, que vivem a questão do luto, podem passar por isso, tá? Existem pessoas que não vão precisar de apoios profissionais, que vão passar pelo luto de uma maneira readaptada no dia a dia. Existem pessoas que não conseguem sozinhas. Entendi. Então, é por isso que a gente existe, né, na área da tanatologia, na área da perda e luto, para cuidar das pessoas que não conseguem sozinhas. Entendi. Tem tempo para o luto passar? Tipo, o luto vai durar tantos meses ou tantos dias. O que a gente vai fazer com esse luto? O que faz? Muita gente fala, se você tá 3, 4 meses ainda sofrendo, está doente. Vixe, tá? né? E a gente precisa entender que não tem um tempo, que eu não posso pegar a minha régua na vida para medir uma dor que é sua. Então, muitas vezes, se a gente levar em consideração o luto, o primeiro ano de perda é sempre o mais difícil. Porque no primeiro ano você vive a primeira experiência de aniversário, o primeiro Natal, o primeiro Réveillon, o que a gente chama de reações de aniversário. Isso pode ser fase? É que são caracterizados como fases ou não? Existem autores que falam, que uns caracterizam como fases, outro como tarefas, outro como etapas. Se a gente pegar a pioneira nessa questão do luto, que é a Elizabeth Kubler-Ross, ela vem falar sobre fases. Tá? Primeira fase, negação, aquele impacto inicial. Segunda fase, raiva. Aquela coisa de muitas vezes a pessoa dizer, poxa, tem tanta gente ruim no mundo e foi o meu que morreu. Esse tipo de frase que são comuns na hora do sofrimento. Aí tem a terceira fase, segundo ela, que é a barganha. O que é barganhar? Aquela negociação muitas vezes com o divino. Que eu quero acordar, isso é tudo mentira, eu prometo fazer isso aqui, se isso aqui for mentira. Isso é o reflexo do sofrimento, não é? Tem a depressão, que é diferente do transtorno depressivo, é uma etapa mais deprimida no luto, para vir a aceitação. Dentro do luto, né? Sim. E a gente precisa entender que várias pessoas... Porque há uma linha muito tênue entre a depressão, o luto, a ansiedade. Porque quando você está em processo de sofrimento, você vive muito sentimento que está dentro da depressão. Então, é muito comum as pessoas dizerem, fulano perdeu alguém, está com depressão. E às vezes não é, né? A pessoa está de luto, está vivendo o processo do luto. Entendi. Entendeu? Entendi. Olha, tem uma telespectadora aqui dizendo, Stefania, eu perdi o meu irmão entre 1 ano... que está com 1 ano mais ou menos, ou 2, ele dormiu e não acordou. Ela disse que chora até hoje. Aí já entra essa questão que você está falando. Não tem um tempo determinado para o fim do luto, né? Existem várias situações que afetam no processo do luto. Uma delas, por exemplo, é a forma da morte. Se foi uma morte repentina, uma morte violenta, uma morte de uma criança, a depender da idade. Então, eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ficou muito enraivecida por conta da perda, porque ela falou que não está na idade das perdas. E eu achei super interessante essa frase, porque ela traz muita cultura da morte na nossa sociedade, que fala que a gente precisa enterrar os nossos pais velhinhos, que é isso que a gente aprende. E aí, quando vem uma morte que não é nessa temporalidade, há uma revolta maior. Então, a forma da morte afeta o luto. Como é que está a sua saúde mental afeta no processo do luto? É muito comum eu ver pessoas que passaram uma vida, entre aspas, normal, e quando perdeu uma pessoa, veio tudo ao mesmo tempo e a pessoa não entende. Você passar pelo processo do luto, estar num momento depressivo, não quer dizer que você esteja com depressão, como você pontuou, mas pode levar para um quadro depressivo? Pode. Quando você passa por uma perda que você não cuida, é muito comum que há o que a gente chama de luto complicado, que é um luto mais patologizado, adoecido, com sintomas mais crônicos de ansiedade, depressão.
Então, o luto, por ele ser um processo, várias pessoas me perguntam, por exemplo, se luto tem fim, se luto tem cura, entende? E para ter cura precisa ser doença. E ele não é uma doença, ele é um processo. Mas tem fim? E eu tenho me questionado, e será que tem fim? E se tem uma coisa que eu vejo que melhora no luto, é a dor. Essa dor pulsante, essa dor... Mas se luto é sobre falta, sobre saudade, não passa. Mas melhora a dor. Que é essa que muitas vezes impede a pessoa, nos primeiros meses após a perda, de continuar a vida. E aí essa etapa, ela precisa ser vivida, por mais dolorida que seja, para que a pessoa consiga ressignificar. Porque é importante entender que a sua vida teve sentido, um sentido até com aquela pessoa, até o dia que ela morreu. A partir daquele dia, você vai muitas vezes viver as mesmas situações, só que sem a pessoa. Então você tem que dar um sentido diferente para aquilo. A gente vive numa sociedade muito impositiva, muito, como é que eu posso dizer, cheio de regras, cheio de... É assim que tem que ser, você já viveu o luto, passa, acabou. Não é assim não, já chega, já tá bom. É certo ou errado você falar isso? Você ter que ouvir isso? Ouvir a gente ouve, mas é certo ou errado as pessoas te impor isso? Prejudica? Se eu pegar a lógica do certo e errado, é super errado. Super errado, na realidade, né? Eu não posso mensurar quando é que você precisa elaborar uma dor que você, por exemplo, você perdeu, vamos lá, seu pai. Que você tinha um nível de apego, de vínculo muito forte. Então, a sociedade, ela traz muito essa questão do dar um prazo para a tua dor. É 7 dias. Missa de 7º dia, vida que segue, entende? Então essa sociedade de muita pressa, de muita busca pelo estar bem, porque está desautorizando a questão do sofrimento. Então quanto mais você posta em redes sociais que está tudo certo, melhor. E não tá. E não tá bem, não tá tudo bem. Tá tudo bem, não tá tudo bem. Então é preciso entender que muitas vezes você vai precisar, a gente costuma associar o luto às ondas do mar. Tem dia que a onda não tá para peixe, como as pessoas falam, né? Tem dia que tá muito forte, tem dia que você tá muito mal. E tem dia que você tá ok. É o que a gente chama na tanatologia, no estudo do luto, de modelo dual do luto. Tem hora que eu estou voltada para a perda, que é muito mal, e hora voltada para a restauração. Então a gente precisa entender que o mundo presumido daquela pessoa, o mundo que existia, não existe mais. Então ele precisa de um tempo para entender que isso aconteceu. Gente, isso é forte. Muito forte. Sim. Nossa, e a gente pode se preparar para o luto? Para o luto... Para a morte. Para a morte de alguém que a gente... Ainda nem perdeu. Que a gente ainda não perdeu. A nossa cultura ocidental, nós não temos educação para a morte, tá? Não é, por exemplo, um momento desse aqui, ele não é rotineiro nas famílias das pessoas. Ninguém senta para estar falando de morte. Não. Porque o que as pessoas fogem fazem? disso. Não, isola. Bate na madeira, não fala que atrai. Então, criou-se um estigma muito grande, que isso é cultural. A história mostra porque que a morte virou tabu. Então, o tabu da morte afasta a gente da possibilidade de finitude, como você falou no início. Por que que a tanatologia é uma área muito interessante? Porque quando você estuda questões de perda e luto, você entende, não que eu seja mais ou menos preparada do que você, mas eu entendo hoje que a morte existe. Não é um evento que eu acho que vai acontecer só na casa do vizinho, eu tenho consciência de que pode bater na minha porta também. Então, nós como não somos educados para a morte, por mais que você passe, por exemplo, um adoecimento familiar, que você saiba que é o melhor para a pessoa morrer porque não está mais aguentando, você não quer que isso anula o aconteça. seu sofrimento, entende? Não vai anular, mas ele pode amenizar, porque ali já aconteceu o que a gente chama de luto antecipatório.
Porque existem vários tipos de luto, né? O luto que é interdito, que você não vive, porque dependendo do papel que você ocupa na sua casa, por exemplo, não dá tempo, você tem que cuidar da casa, você tem que levar o menino para a escola, você tem que pagar as contas. Então, às vezes, você guarda aquela dorzinha no bolso e não vive. Só que o luto, ele vai voltar, de certa forma, muitas vezes em forma de sintoma. Porque a nossa mente e o nosso corpo não separa. Né? Não tem como eu sair de casa e deixar a cabecinha lá, não. Então, quando a mente não está legal, o corpo vai mostrar. E ele mostra com sintoma. Então, vem uma ansiedade muito grande, sintomas mais voltados para a depressão, que não significa a depressão e sim o luto, mas vai voltando. Então, é por isso a importância de cuidar. O corpo fala, né? O corpo fala. O despedir, o se despedir, é importante? Sim. Ajuda nesse processo? Sim. Ou porque tem disso, não, eu não quero, não vou. Tipo, tem essa negação de não querer ver, não querer estar, presenciar. Mas o permitir se despedir, isso ajuda? É um dos fatores que mais ajuda. A gente passar pelos rituais de despedida, né? Então, assim, por exemplo, a pandemia. A pandemia, ela tirou de nós o direito de despedir. Não podia nem abrir o caixão, aquela coisa toda. Então, na pandemia 2020, 2021... veio-se muito forte, a morte veio escancarada novamente e veio-se muito forte a importância dos rituais de despedida, velório, enterro. Tem muita gente que fica com receio, por exemplo, de levar criança para questões de velório e enterro. E é super importante ser honesto com a criança, perguntar se a criança quer ir. Porque é importante. Sabe por que é importante? Porque quando você vê a questão do caixão ali, você coloca o pezinho no chão e entende a realidade da perda. Entende? Você vê que a pessoa está morta, você ajuda no processo de aceitar a realidade daquela perda. O que é muito perigoso, por exemplo, para o luto ser complicado, questões de emergência e desastre, quando, por exemplo, há um acidente aéreo, em que as pessoas não são encontradas. Muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade para elaborar aquele tipo de luto ali, porque não passou pelo ritual. Então, inconscientemente, quem garante que a pessoa morreu? Entendi. Então, você fica com essa falsa ideia de que a pessoa vai voltar. E ela não vai voltar. Entendi. Entendeu? Nossa, como eu já falei, é forte isso. A lista da criança realmente, porque geralmente a gente fica, não leva, fala, não leva, diz que né? tá no céu, virou estrelinha, mas assim, a gente evita de levar a criança pra ter aquela cena. Acho que porque pelo fato da gente ser Forte, adulto, né? E achar forte, a gente não quer que a criança passe por aquilo, mas é importante ela ver. E A gente pode falar. E se a gente entender que o adulto tem dificuldade porque não foi cuidado na criança, quando era criança, então Ele vai passando. vai passando. Então, né? se você educa a criança, o adulto vai lidar melhor. Ó, pra gente encerrar aqui, nossa, uma entrevista realmente muito importante, necessária, né? E como eu falei no início, a gente vive numa sociedade muito negativa, muito impositiva. Você como profissional, acha que deveria ser trabalhado mais essa questão de luto, de existência do luto, da morte dentro da gente? A gente vê no México, eles culturam, fazem festa, né? Tem o Dia dos Mortos, que é uma celebração para eles. Uma celebração, tem filmes e filmes aí falando sobre esse assunto. Sim, é importante. Eu particularmente acredito que nós deveríamos ter como disciplina de escola a educação para a morte, sabe? Para que entenda o processo do luto, o processo das perdas, para que trabalhe isso enquanto criança, porque quanto mais a criança, a gente precisa entender que a base ela é muito importante. Quando você cuida de uma criança, vem aí um adulto mais seguro, um adulto mais resiliente, que é um dos fatores principais na hora do luto. Tá aí. Gente, tô aqui boba com tanta... É Luana Estevam, tá? Ela é especialista em tanatologia. Você pode conhecer mais sobre o trabalho da Luana Estevam. Por favor, meninos, coloquem o Instagram da Luana aí pra gente compartilhar com o pessoal de casa também. E pra quem está passando por esse processo, hoje é um dia realmente de muitos gatilhos para muitas pessoas, né? Pessoas que perderam entes queridos recentemente, pessoas que perderam entes queridos há muitos anos, né?
E a gente vê essa dor sendo, voltando em datas comemorativas, em momentos especiais, lembranças, né? E hoje, especificamente também, né, Luana? Hoje, por ser um dia um pouco mais difícil do que os outros, é preciso ter um pouco de cuidado maior do que os outros dias, né? É um dia que você vai reconectar muitas vezes com a pessoa ou com o momento da morte, vai voltar muitas emoções. Então é importante, se tem uma religião, por exemplo, é importante ter um momento da religião e da espiritualidade, de ficar mais contido, de ficar mais com a família, de ficar mais com as pessoas que você se sente bem. Então acho que a mensagem para hoje é muito essa. E para quem está ao redor, respeito. Respeito. Respeito, né? É a palavra. É a palavra, né? Respeito. Luana, muito obrigada. Eu que agradeço. Volta mais vezes aqui no nosso programa para a gente conversar. Na verdade, é um tema importante, é um tema que a gente não pode fugir, é um tema que existe, né? Tô vendo Dani aqui emocionada. Vejo minha mãe emocionada também. Eu perdi uma irmã há muitos anos atrás, eu ainda não era nascida. Mas eu vejo que a minha mãe sente a dor todas os aniversários, o dia da partida da minha irmã, e em datas como essa, e em datas também assim comemorativas, ela sente, né? E ela até pede, hoje me deixa quieta. Hoje ela fala assim, hoje me deixa quieta, hoje tá doendo, né? E é isso. Gente. Luana, mais uma vez, obrigada. Volta sempre, tá? Seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa. Foi muito bom receber você e ter informações tão valiosas como essa, né? Eu que agradeço. Gente, mais uma vez o Instagram da Luana, por favor. Luana é necessária para muitas pessoas, tá? Luana é necessária. Acredito que tem muitas pessoas que precisam, sim, de uma ajuda a mais. E é importante, gente, você procurar ajuda. Dividir a dor. Não é que você vá acabar com ela, mas dividindo, diminui. Conforta, né? Conforta. Exatamente. Não é isso? Então, Lu, obrigada, minha querida.